Olá pessoal, bom dia Alemanha, bom dia Brasil, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live, a nossa live de quinta-feira às 10 para 7 da manhã, aqui onde a gente fala, sim, oi Andréa, bom dia, a respeito de emagrecimento sem sofrimento. Como é que a gente consegue emagrecer sem dieta maluca, sem exercício físico e sem o famigerado efeito sanfona? A gente vai falar dele hoje aqui também. E como o tema de hoje é emagrecimento sem sofrimento, eu vou falar de sofrimento, exatamente. E como que a gente erra, como que a gente pisa na jaca, como que a gente faz tudo errado achando que tá fazendo a coisa certa. E tô vendo a G ainda não tá aí, talvez ela chegue, mas quando a G é o melhor exemplo do sofrimento desnecessário no emagrecimento. Nós vamos falar hoje de, claro que não de todos, porque são muitos pontos, mas nós vamos falar hoje dos principais, tá? Dos principais pontos que me levam ao sofrimento. Por isso que acaba sendo carregar uma cruz imensa, subir um calvário que nunca chega ao fim, né? O emagrecimento para muita gente. Então, a gente vai esclarecer e, claro, dar para vocês uma oportunidade de pensar a respeito, né? E de mudar esse pensamento, não só o pensamento, como a crença, né, de cada um de vocês. E, claro, em função de não sofrer mais. Então, vamos começar com o exemplo da G. Quem me segue, quem participa do meu trabalho já deve conhecer a história, mas eu acho que é sempre bom repetir. A primeira vez que eu conversei com a G, que é uma pessoa que está tentando emagrecer, acho que estava, né, antes de começar o processo com a gente, ela estava tentando emagrecer há 30 anos. E claro, né, todas as vezes que ela fazia alguma dieta ou tentava de algum meio, né, ela acabava caindo na armadilha do efeito sanfona e voltando a pesar depois da dieta ou da tentativa, mais ainda do que pesava no começo. Aí, depois que a gente marcou a nossa primeira entrevista, ela toma uma decisão. E a decisão drástica dela era: não vou comer mais arroz. Aí ela tava me contando: olha, Lili, agora eu tô afim, viu? Agora eu sei, eu vi o seu aulão, acho maravilhoso, vou fazer, sim, vou conseguir. E já comecei. Olha, eu já parei de comer arroz. Eu, G, por que você parou de comer arroz, menina? Não, porque arroz é a coisa que eu mais gosto. Estão vendo? O que o desespero da gente querer emagrecer, tentar e não conseguir, viver dando murro em ponta de faca porque tá fazendo a coisa errada ou vendo pelo ângulo errado. Então a gente faz essas coisas, né? A gente deixa de comer arroz, por exemplo, no caso da G, que é a coisa que ela mais gosta, né? E ela decidiu. Então, assim, olha como é perigoso isso. A gente acha que se autoflagelando a coisa vai funcionar. Estão percebendo? Quando a gente chega a esse ponto de achar eu tenho que abrir mão de tudo que é bom pra mim, porque senão eu não vou conseguir emagrecer, nós já estamos a meio caminho andado do caminho errado. O emagrecimento só funcionará se ele for sem sofrimento, né? A Lili acabou de entrar, tô contando a história da G, que decidiu, né, numa tentativa assim desesperada de finalmente conseguir emagrecer, decidiu a não comer mais arroz, né? E o arroz é a coisa que ela mais gosta de comer. Ela tomou, claro, uma bela de uma bronca, porque o nosso emagrecimento aqui é sem sofrimento, e aí eu conversei com ela e tal, né? Inclusive tem um depoimento muito legal dela no Instagram também. E mas essas mensagens aqui me tiram a minha concentração. E aí vocês vão ver que a gente pode sim continuar num processo legal, sem sofrimento, comendo o que a gente quer, tá? Mas a esse ponto eu volto no final da live. Vamos falar agora, talvez seja interessante para outras pessoas que ainda têm aquela ideia fixa, e eu percebo isso todos os dias quando eu converso com as pessoas, de que, nossa, eu tenho que praticar esporte. Eu falo 500 mil vezes, eu explico como que acontece o processo de queima de calorias através de exercícios físicos e de suar, e o que eu ouço da pessoa: nossa, Lili, entendo, tá? Obrigada, valeu, mas olha, eu tô muito vagabunda, viu? Eu queria tanto ter ido na academia, não fui.
E aí, ó, já vem esse sofrimento, esse sentimento de culpa, nossa, deveria ter feito e não fiz. Quero abrir um parênteses aqui para deixar bem claro que exercício físico é uma coisa maravilhosa, todos devem fazer, tá? Para a nossa saúde, não tem nada a ver com emagrecimento. Mas caso, para tirar um pouquinho, né, vocês daquela nuvem assim, daquela bolha, para tirar vocês assim daquela bolha, vamos deixar mais claro que exercício físico é tudo, gente. É ir a pé pra padaria, é ir a pé ao supermercado, é trazer a sacola pesada do supermercado sem colocar no carro, é subir de escada, mesmo quando você mora no 33º andar. Isso é exercício físico, né? E descer de escada também. Então, claro que uma vida sedentária é muito ruim para a nossa saúde e por isso que a gente deve se movimentar sim. A gente deve se movimentar e praticar. Quando eu falo praticar esporte, fica confuso, né? Porque a gente acha que é aquele negócio de toda bonitinha, malhando na academia e tudo mais. E não tem nada a ver. A gente se movimentar, você se esticar para pegar uma coisa que tá lá em cima, você andar a pé, você subir escada, você carregar, assim, o peso que você pode carregar, né? Para você ir se acostumando com isso, é a coisa mais saudável do mundo, andar, né? Eu falo sempre que eu adoro andar. Quando o dia tá bonito e quando eu tenho tempo, eu vou a pé pro centro da cidade, né? Não tem problema nenhum, eu gosto de fazer isso, acho que todas as pessoas deveriam fazer, porque é realmente uma coisa que falta, esse movimento, né? Esse movimento físico no dia a dia da gente. E é melhor intercalar do que não fazer nada o dia inteiro, né? Da casa pro carro, do carro pro escritório, e aí do escritório pro shopping, de carro e depois pra casa. É claro que aí fica meio difícil, você quase não tem oportunidade para se movimentar, e quando você tem oportunidade para se movimentar, resolve não fazer nada porque está cansado, né? Então, para fechar esse parênteses agora, deixando muito bem claro e que movimento sim, exercício físico, na medida do possível, intercalado na sua realidade, da sua vida, maravilhoso, extremamente necessário, só que não tem nada a ver com o exercício físico para o emagrecimento, que eu já expliquei aqui 500 vezes, né? Mas hoje a gente está falando do sofrimento. Se você é como eu, vagabunda, não gosta de treinar, não gosta de ir em academia. Gente, eu fazia um curso aqui de Pilates que eu gosto, e yoga eu gosto. Vocês estão vendo o que eu tô falando? Eu gosto. E eu até dou risadinha quando eu falo eu gosto, porque eu curto ir lá, né? Mas aí tem que ver também, pro negócio não ficar muito ruim, você tem que ver se cabe no seu horário, se cabe na sua escala, se dá para você chegar lá, né? Eu fazia um curso de Pilates que era no porão de uma academia. E a hora que a gente deitava assim no chão, o cara falava pra gente: "E agora respire bem fundo". Você mal respirava um pouquinho, já vinha aquele cheiro de suor e de mofo que tinha naquele porão, era a coisa mais nojenta do mundo. E eu falava: não, agora eu já paguei, eu tenho que vir pra cá. Isso foi há muitos anos, né? Antes de ter essa luz e falar: não vou fazer mais isso de jeito nenhum, e deixa a mensalidade perder, porque ninguém merece esse sofrimento, né? O cara era muito bom no que ele fazia e tudo mais, mas cada vez... Gente, eu fazia uma aula inteira, que eram 50 minutos, quase que sem respirar, porque aquele cheiro era muito ruim, né? Então, isso é o que eu falo. Se você é daquele tipo, né? As pessoas são diferentes. Eu não sou chegada a praticar muito esporte, não sei o quê, né? Esporte no sentido de ficar puxando ferro e malhando e tudo mais, mas outras pessoas são, tá? Mas aí, se isso pra você é um sofrimento, você tem que ficar: ai meu Deus, deveria ter ido na academia, nossa, deveria ter ido lá treinar, mas, ai, não sei, não vai. Então você já tá vendo que não é a coisa certa pra você realmente colocar isso na sua agenda, né? E a pessoa, então, que se propôs, e tem gente maluca que faz isso, que exagera todos os dias na comida e vai à noite para academia tentar queimar, né? Porque é muito difícil você, em algumas horas de exercício físico à noite, queimar todo o excesso de caloria durante o dia. Tem gente que acha que consegue, tem gente que gosta de fazer isso, gosta de se autoflagelar e tá tão acostumado com isso, né, que acaba permanecendo nesse círculo vicioso,
Vai lá, né? Mas aí, e tem gente que gosta de academia, tem gente que gosta de ir lá pra ver, sei lá, os mocinhos sarados e tá tudo certo, tá? Pessoal que gosta de ir lá pra ver as amigas e fazer alguma coisa em conjunto e tudo mais, né? Mas tem que ser uma coisa legal que você integre no seu dia a dia, na sua rotina, que que não te dê aquela sensação de ai, meu Deus do céu, tem que ir lá de novo. Ai, nossa, tem que ir lá de novo. Meu Deus do céu. Ai, não. Ai, que bom, hoje eu não precisei ir na academia. Quando você fica contente porque não tem que fazer uma coisa a qual você se propôs. Então, é extremamente necessário que você veja se isso que você se propôs a fazer, né? Isso é só no caso agora do exercício físico, né? E tem muita gente maluca, assim, que acha, né, que tá pesando 150 quilos e acha que vai conseguir emagrecer malhando. Gente, se pra gente que pesa, sei lá 58, 60 quilos, já é difícil você começar do zero e ficar malhando e pulando e não sei o que lá. Agora imagina se você tem o dobro do seu peso em cima para você ficar empurrando, levando, subindo, descendo, fazendo abdominal e todas aquelas outras coisas que a gente tem que fazer. Não sei, a não ser que você goste muito de se maltratar, gente, isso é masoquismo, né? Então, quando a gente vê na televisão esses programas que estão muito na moda atualmente, né? O Big Loser, por exemplo, aquelas pessoas extremamente obesas, quase que sendo chicoteadas, vai, continua e não sei o que. Gente, isso é um sofrimento puro. E ninguém consegue sofrer, ninguém consegue se autoflagelar por muito tempo. Justamente por isso que a gente não continua fazendo o processo. Guardem essa frase, por favor, que eu já vou voltar nela. Ninguém consegue se autoflagelar por muito tempo e é justamente por isso que essas propostas de emagrecimento não dão certo, porque elas estão ligadas ao sofrimento. O que a gente tem que fazer? Tem que ser muito inteligente, muito esperta e usar um método, pegar um caminho no qual você não sofra. Tem que ser um pouco criativo? Tem sim, mas tem muita coisa, né? Inclusive, a gente esclarece muito aqui nesse trabalho que eu faço nas lives de terça e de quinta. E é só seguir que vocês vão saber sim como é que a gente faz para emagrecer sem sofrimento, tá? Esse é o parênteses, né, dos exercícios físicos. E agora uma coisa que é boa para todo mundo, para todas as circunstâncias da vida, né? Todas as coisas, todos os setores onde você está fazendo a contragosto ou está sofrendo muito para ter que fazer aquilo, né? Lembrando mais uma vez que a live de hoje aqui é em prol de como não sofrer no processo de emagrecimento. Eu fiz uma pesquisinha, foi sacanagem minha com vocês. Eu fiz uma pequena pesquisa no grupo das meninas do meu curso e perguntei o que você gostaria de, o que você gosta de fazer, o que você faz com prazer que não tem nada a ver com a comida. Gente, eu amo vocês, mas eu nunca vi respostas mais xoxas do que isso. Trabalhar, assistir um filme, ir no cinema. Gente, uma coisa que eu gosto, eu me empolgo. Vocês viram minha cara na hora que eu falei do Pilates? Vocês viram minha cara na hora que eu falei da yoga? É uma coisa que eu curto. E quando eu curto uma coisa que eu gosto, eu falo a respeito. Eu começo a dissertar a respeito, né? Então, é muito, muito, muito importante que a gente descubra, sim, as outras coisas que trazem prazer pra gente na vida. Por quê? Né? Voltando ao princípio de que quem não me conhece e quem não conhece meu trabalho vai ficar conhecendo agora o cerne do meu trabalho, que é comer menos, né? Como todo esse processo funciona, a gente fala em outras lives. Mas para a gente comer menos, a gente tem necessariamente que sair dessas situações onde a gente fica à mercê da comida. E qual é a melhor maneira de sair dessas situações? Você fazendo uma coisa que você gosta muito de fazer. Eu não quero nem pensar que não existam coisas na sua vida que você goste muito de fazer, né? Então, faz uma lista, se for o caso, repensa, releva e começa a pensar o que eu gosto de fazer,
que eu gosto tanto de fazer, que eu me empenho tanto, que eu até acabo esquecendo de comer. Que eu né, é tão até perigoso falar isso, que o povo já entende errado, já vem aquele monte de ai, não sei, você falou que é perigoso e tal. Então, mas voltando ao nosso ponto, né? Vocês têm que descobrir no dia a dia de vocês, na vida de vocês, talvez não na atual, mas de algumas semanas, meses ou anos atrás, quais eram as coisas que vocês gostavam de fazer, quais eram os eventos, quais eram as atividades que vocês gostavam de fazer de uma tal maneira que vocês se empenhassem tanto que esquecessem até de comer. É disso que a gente precisa, porque quanto mais você fizer disso na sua vida, são coisas boas, né? São coisas que você gosta de fazer, que o tempo passa e que você nem se lembra da comida. Eu vou apertar várias vezes nesse botão, porque é uma coisa muito importante, muito mal entendida e passa batido. E é um dos pontos principais, é você trocar o sofrimento por uma coisa legal. Coisa legal que seja boa, interessante e legal e prazerosa para você, né? Inclusive lá no grupo, uma colocou: quando eu trabalho eu não penso na comida. É verdade? Pensa nisso, se é verdade mesmo. No meu caso, sim. Por exemplo, quando eu trabalhava antes da pandemia, que eu ia uma vez por mês para Stuttgart, eu trabalhava o dia inteiro, né, de 8 da manhã às 8 da noite, direto, atendendo um cliente atrás do outro, e não dava nem tempo, né, eu só tinha uma meia hora para trocar de cliente, né, não dava mal dava para ir no banheiro fazer alguma coisa assim. Então, e eu saía de lá zerada, super bem com a vida, porque eu gosto muito do que eu faço. Né? Eu gosto muito, eu curto muito, e quem me conhece sabe, a hora que eu começo a falar disso eu não paro mais, então eu mergulho nisso que eu tô fazendo, e até parece que o feedback, né, dos clientes, o processo nesse processo que eu trabalho com eles, parece que isso até que me alimenta, né? Então eu saio de lá às vezes meio sem voz, no final saía, né? No final da noite, mas com aquela sensação boa, nossa, tá funcionando, que legal, não sei o que, zerada. Não pensava nem em comida, o máximo que eu pensava era em tomar alguma água ou um chá, né? Então, assim, porque isso estava sempre lá. Mas nunca que eu pensar, ai, gente, nossa, ai, será que esse cara não vai parar de falar para eu poder ir almoçar? Onde que eu vou almoçar? Ai, será que vai ter uma pasta gostosa para mim? Ai, uma saladinha? Aí o que eu vou querer, gente? Não pensava isso. Porque eu estava tão compenetrada no meu trabalho, né? Mais uma vez, que eu adoro, amo de paixão. Então, o trabalho é uma boa para você esquecer, se desvencilhar das garras da comida, né? Dessa necessidade de comer, de pensar em comida o tempo todo, né? Tinha uma cliente minha que confessou e falou assim: nossa, eu acordo pensando em comida, eu estou comendo, eu já estou pensando na próxima refeição, e o tempo todo tenho aqueles pensamentos de que horas que eu posso ir no supermercado, o que eu posso comprar, o que eu tenho na geladeira para não ficar sem comida. Gente, isso é uma prisão, né? E se a gente continuar fazendo isso, ela é perpétua. Mas o sistema, mais ou menos, que ele se auto-administra, né? Quanto mais você ficar pensando naquilo e se interessando por comida, pensando em comida, falando em comida, mesmo que você só pense, o nosso cérebro ele não diferencia as duas coisas, se você pensa ou se você age de verdade, né? Então, aquilo ali vai tá sendo tudo gravado, computado, e claro que aí chega uma hora que você toma essas decisões, tem esses hábitos automaticamente, e não consegue mais sair disso, né? Você acaba sendo escrava da dieta, escrava da comida. E a ideia é a gente desvencilhar uma coisa da outra. Deixa a comida ser só comida, mas para você conseguir fazer isso, você tem que tirar a energia, você tem que tirar essa magia que a comida tem na sua vida, né? E deixar ela ser só comida. Ela é gostosa, ela é boa, o pouco que você come, né?
Tô frisando aqui o pouco, porque é o que a gente tem que comer para a gente poder emagrecer e para a gente poder manter o nosso peso e a nossa saúde, né? Você comer só o que é bom para o seu corpo, a quantidade que é boa para o seu corpo. E aí a gente vem no outro ponto, né? Muito interessante também, que as pessoas acham que elas sofrem não podendo comer a quantidade que querem. E isso é um grande engano. Porque o sofrimento é você não poder comer o que você gosta e não a quantidade. Porque o exagero não é gostoso. Por mais que você já tenha sabotado todos os seus órgãos do sentido, né, de olhar, sentir e sentir o paladar e tudo mais da comida, isso não é verdade. O nosso corpo, o nosso cérebro e a nossa fisiologia, eles foram criados, né, e desenvolvidos para a gente comer aquilo que o corpo precisa. E com certeza não é o exagero. Então, todas essas sensações gostosas que a gente tem é só um truque da natureza para a gente não morrer de fome, né? Porque imagina, na época que essa programação foi criada, não existia um supermercado em cada esquina e você tinha que correr atrás da sua comida. Então, essa vontade gostosa tinha que estar realmente muito forte ali, senão você nunca ia subir num pé de fruta para pegar a fruta que estava lá em cima. Porque isso, né? Imagina o pessoal que não sobe nem desce escada e fica falando de academia. Imagina que uma pessoa dessa, se não tivesse essa vontade natural e sadia, tá? Vontade natural e sadia. Se não tivesse isso, as pessoas nunca iam subir numa árvore para pegar um fruto que estava lá em cima, que de repente tem os nutrientes que o corpo está precisando, né? Então, essa vontade, esse paladar, aí você pegava e a recompensa era o gosto gostoso daquilo que você estava comendo. A quantidade necessária para suprir as necessidades do seu corpo. Não mais e não menos, tá? Esse é o gostoso e a gente tem que ver isso de uma maneira muito clara para voltar a esse ponto, sim, né? Que você pode comer tudo que você quiser, claro, moderadamente, dependendo da sua constituição física, de que parte da vida que você está e que parte do processo de emagrecimento que você está também, né? Então, voltando a falar do prazer, né? Todo o prazer, quando ele não foi completamente desvirtuado, né, e mal entendido, ele ajuda a gente a fazer as coisas. Tudo que você faz tudo que você faz com prazer, você faz com mais frequência, né? Então, é muito importante, sim, você se lembrar, você buscar na caixa do baú, porque às vezes já está tão escondido, né, já está tão longe, pegar as coisas, situações e atividades que te dão prazer. E se você não lembra de nenhuma, começa a chorar, porque a coisa está muito feia. Então, começa a chorar e corre atrás do prejuízo e faça uma lista das coisas que te dão prazer realmente, que você esquece da vida e que se concentra naquilo que você está fazendo. Para você deixar de sofrer, você faz as coisas que você gosta de fazer. Fazendo as coisas que você gosta de fazer, fazendo as coisas que você gosta de fazer, você esquece automaticamente de se preocupar com comida. Você não tem tempo de ficar pensando em comida. E é essa a ideia da coisa. A gente passar por um outro nível de consciência, né? É subir realmente, passar para um outro nível de consciência, sair ali do rodapé, onde a gente fica, ai meu Deus do céu, o que eu faço? Não tem comida, ai, tava gostoso, não tava gostoso, ai vai ter um buffet tão grande e eu não vou poder comer. A gente vai criando uns fantasmas que não existem, né? Então, nossa, se a vida é só isso, né? Só essas lamentações porque a gente não vai poder comer, né, papar, aquelas coisas bem infantis de criança, então tem que dar uma reconsiderada muito violenta nos seus conceitos a respeito de comida e de satisfação. E a proposta daqui da nossa live de hoje é você sim encontrar coisas, se você não tem, então arruma alguma, né? De preferência algumas coisas, né, que você goste sim, e que te façam
ter essa sensação de prazer, que você faça com gosto, que você perca a noção do tempo e que você realmente faça esse tipo de coisa para tirar toda a sua atenção. Só um pouquinho, esse povo escrevendo aqui. Tirar toda a sua atenção desse processo de sofrimento no emagrecimento, tá? Existe uma outra coisa também, né? Quando a gente fica... Preciso tomar muito cuidado para falar isso, para o povo não entender errado. Quando eu falo do processo de emagrecimento, que para algumas pessoas dura, sim, um pouco mais, dependendo da quantidade de quilos que você quer perder, né? Dependendo do que você pode fazer ou não, né? Às vezes é um processo até que doloroso. Acho que o que mais dói é você se livrar dos hábitos, né? Porque parece, né? A gente acha que o nosso instinto mais profundo é o instinto de sobrevivência, mas não é. O nosso instinto mais profundo é o hábito, né? Porque olha quanta gente não se mata e acaba matando outras pessoas porque, né, elas se separaram ou elas foram obrigadas a deixar aquele conjunto de hábitos que elas estavam acostumadas a viver neles, né? Então, assim, o hábito, ele é muito mal entendido. Então, a gente tem que saber, sim, que diferença que faz, né, na nossa vida, que peso que tem o hábito e saber lidar, porque é uma faca bem afiada isso. Não é assim, é só hábito, né? Eu me acostumei. Se a reação deveria ser, não é assim, eu me acostumei. Nossa, você se acostumou, meu Deus, vai ter que desacostumar. E isso é um processo natural do jeito que a coisa acontece. Se você se acostumou, você tem que desacostumar. Se você se acostumou a sofrer, você tem que desacostumar a sofrer. E o melhor jeito de desacostumar, de sofrer, é fazendo coisas legais. Lembre-se das coisas legais que você fazia antes e começa a fazer de novo. E se você não lembra de nenhuma coisa legal que você fazia antes, então invente alguma coisa. Num dia desses eu dei a ideia da pessoa fazer crochê, né, o tricô, qualquer coisa, qualquer trabalho manual, porque para muitas pessoas, tá? Não tem necessariamente que ser você agora, mas para muitas pessoas esse trabalho manual, ele dá uma satisfação muito grande, né? Às vezes não é nem o produto em si, não é nem o bordado se vai ficar bom ou não é nem o cachecol se ele vai ficar bonito ou não, o que você está fazendo de tricô, mas sim o trabalho, tá? E isso já ajuda, sim, a gente a se centrar, a ficar mais zen, né? E permanecer mais tempo numa sensação de prazer, de uma coisa gostosa que você gosta de fazer, né? É passear, é andar, é assistir um bom filme, é ler um livro. Gente do céu, quantas vezes a gente não fala, né? Pelos meus livros aqui atrás, tem tanta gente que tem tanto livro e não lê, né? Então, lembre-se dos livros que você gosta de ler, dos autores que você gosta, e realmente mergulhe nesse mundo e comece a criar esse hábito de sentir prazer fazendo essas coisas, porque você vai precisar sim dessa muleta no seu processo de emagrecimento. Você vai trocar todas essas sensações que você tem hoje em relação à comida, você vai ter que trocar por outras, mas para você trocar, elas têm que ser existentes. Então, né, perguntando agora pela quinta vez já, quais são as coisas, quais são as atividades, quais são os setores da sua vida onde você faz coisas que te dão prazer. Se você não tiver muitas, então procure urgentemente algumas, né? E para terminar agora o nosso... Ficou claro isso? Acho que sim, né? Eu me repeti várias vezes, espero que tenha ficado claro. Se não ficou, me mandem uma mensagem que eu falo a respeito disso de novo. Eu vou contar agora uma história para vocês que tem muito a ver com o emagrecimento ou como a gente driblar essa sensação ruim de estar sofrendo, de estar sentindo falta, de estar se sentindo ludibriada, que alguém está tirando alguma coisa de mim, alguém ou alguma coisa não está deixando eu sentir o meu prazer ou ficar na minha redoma, né? Que na realidade é isso.
não é coisa boa a gente exagerar na comida. A sensação de estar fadigada porque a comida até aqui não é boa também, mas olha como a gente mesmo, né? Como eu costumo dizer, a força da autossugestão é a maior força que existe. A gente acaba acreditando na história que a gente conta, né? Então, a gente pode mudar essa história também. Digamos assim, né, que o processo de emagrecimento é uma coisa chata, dolorosa, você se acostumou a achar que outras coisas são legais, que ficou viciada em buffet de festa, ficou viciada em coquetel, e a sua vida gira em torno de comida, de comprar comida, de fazer comida, de levar comida, de dar comida para os outros, de ter certeza que tem comida em casa e tudo mais, né? E você se desligar de tudo isso, se é muito doloroso, dá para entender mais ou menos isso? Todo aquele, né, o aparato que estava pronto ali, a sua vida, aquele esqueleto todo, estava bonitinho, você tinha os seus conceitos do que é gostoso, do que é bom, do que te faz bem, do que você gosta, que claro, não é verdade, senão você estava, né, super contente com seu corpo também, mas se você acreditava naquilo tudo, e agora vem uma louca que quer te tirar de lá, e você está passando por esse processo, né? Não tem nada a ver com as outras coisas que a gente falou no começo. Se você está passando por esse processo e acha que está sofrendo, que está difícil, né? Usando mais uma vez aquela frase do Tony Robbins que eu adoro dizer, né? Para você, como é que você sai dessa situação? Use your brain and find the fucking answer, né? Use a sua cabeça e descubra como é que você sai dessa situação de sofrimento. Como que eu saí da minha situação de sofrimento, que não tem, desculpa, que não tem nada a ver com emagrecimento? Como eu disse para vocês, meu emagrecimento foi, né? A hora que eu descobri quais eram os canais, eu não queria mais nem saber de outras coisas. Fui que fui, né? Mas eu tive sim uma fase bem difícil quando eu fiz a prova aqui na Alemanha para ter a licenciatura para atuar como psicóloga. Foi com certeza a prova mais difícil que eu já fiz na vida, contar na minha faculdade do Brasil, a faculdade aqui da Alemanha, e com certeza a única prova para a qual eu realmente estudei. Aí eu comecei, né, como era muita coisa, muito nome técnico, né, que a gente tinha que saber, então eu já comecei bem antes e tudo mais, mas ó, sinceramente, vai ver que eu estudei porque eu gostava muito, né? Essa prova tem uma cota, não sei como que tá atualmente, mas de 85% das pessoas levam pau. Só 25% passam nessa prova, né? Então, assim, pressão e tudo mais, mas eu gostei muito, curti tudo aquilo, porque é o que eu gosto de fazer, né? Mas tinha uma parte que se chamava substâncias. Eu não entendo de remédio, eu não tomo remédio, eu não gosto de remédio, eu não receito remédio, porque eu não posso também, né? Não entendo. Eu conheço outras pessoas que não são nem médicas, mas elas falam nomes de remédio e o que tem dentro, gente. Eu falo, meu Deus do céu, o que é isso, né? Tem gente que já tá tão nesse mundo dos remédios, mas não é meu mundo, né? Mesmo assim como o mundo dos entorpecentes não me interessa, não gosto, não acho bom e nunca fui. Então, mas eu tinha sim que estudar muita coisa a respeito de substâncias para saber o suficiente para ver se um cliente está, né, sob efeito de algum medicamento ou de algum entorpecente para saber como é que eu lido com ele, né? Mas para fazer a prova eu tive que ler um monte de coisa e decorar esses nomes, principalmente em latim, né, dos componentes dos remédios. E para mim isso foi um grande desafio. Olha, era tudo de chato, tudo de ruim, e eu tava vendo que se eu não começasse a decorar isso logo, e não era pouco não, sei lá, eu de todo o material, eu acho que era mais ou menos uns 15%, né? E com certeza ia cair, claro, a gente sabia, né? Perguntas a respeito, eu não sabia nada, odiava aquilo, mas o que a gente faz? Aí eu claro, né, como eu falo, eu passo essa poção para vocês, mas eu sou a primeira a tomar minha poção mágica, né, para tudo que eu falo para vocês,
Nunca pense que eu diga, faça isso ou faça aquilo antes de eu ter feito antes. Tudo que eu passo para vocês é comprovado e eu sei que funciona, né? O que eu fiz com a minha dificuldade, com aquele ódio que eu tinha daquele negócio que eu não queria estudar. O que eu fiz com aquilo? Identificação com seu agressor. É muito comum com o nome de Síndrome de Estocolmo. Ou seja, chega uma hora que você tem que se apaixonar pelo seu agressor, no caso de vocês, né, que estão escutando agora, que sofrem com emagrecimento, vocês vão ter que se apaixonar por todo aquele produto, né, por tudo aquilo, por toda aquele zoom de regras e as coisas que vocês têm que fazer, né? Então eu fiz as pazes. A hora que eu vi mesmo que não ia ter jeito, falei, bom, então agora eu vou começar a achar legal. Aí eu pegava o livro à noite, eu pegava o livro de manhã, o livro na hora do almoço. E eu, claro, né, arrumei um espaço todo especial, já tinha estudado o resto da matéria. E aí eu colocava assim, não é assim, ai, que negócio, tem que estudar. Não, que legal. Arrumava a minha escrivaninha legal, ou então eu sentava no sofá eu gosto muito de vela, né, uma vela acesa, e arrumava tudo aquilo para fazer de conta que eu gostava daquilo que estava fazendo. Claro que é só por um determinado tempo, porque depois que eu fiz a prova, né, acabou aquilo, mas é a mesma situação de vocês. Aproveitem essa fase agora. Depois que o processo de emagrecimento estiver terminado, você entra na fase de estabilização e aí ela mais ou menos que vai sozinha, né? Então, é muito importante você tirar toda essa carga de sofrimento do seu emagrecimento. Então, começa a se apaixonar pelo seu agressor já, que se você acredita que o processo de emagrecimento é uma coisa muito ruim na sua vida, ou seja, ele está no lugar de um agressor, uma pessoa ou uma coisa que está te agredindo, então você se apaixona por ele e começa a achar tudo muito legal o que você está fazendo para o emagrecimento e não para a comida. Ficou claro? Gente, alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta, vocês postem, por favor, depois da live ou então lá no grupo, e eu vou ter prazer de responder as perguntas, como sempre, né? Ou então fazer mais uma live a respeito disso, tá bom? Queridas, eu espero que tenha ficado claro e desejo a todo mundo que a partir de hoje vocês consigam, sim, dar aquela pitadinha de falta de sofrimento no processo de emagrecimento de vocês. Encarem de boa. E o melhor de tudo existe sim uma possibilidade de você deixar esse negócio quase que passar batido. Nem dá mais atenção para tudo isso que acontece no processo de emagrecimento, que é fazendo coisas por várias horas, né? Fazendo coisas que você gosta. E se você não consegue se lembrar das coisas que você gosta, então invente alguma, mas bem rápido, porque você vai precisar delas. Faz sentido? Deixa o sofrimento, né? Não tem como você tirar o sofrimento e ficar lá esperando. Você empurra o sofrimento da sua vida no momento que você coloca coisas boas, coisas que você gosta de fazer. E o que você gosta de fazer, só você sabe. Tá bom? Queridas, um grande beijo e até a terça-feira da semana que vem, às 6:50, com mais novidade legal para vocês. Um grande beijo e até a semana que vem.